Vamos iniciar mais um podcast da Oliveira Advogados. No podcast de hoje, vamos abordar temas da área jurídica, como sempre, né? Bastante interessante, muitos assuntos polêmicos, muito debatido no dia a dia. Vamos falar de família e sucessões. Mais especificamente, vamos abordar com uma especialista, que é a doutora Lourdes, que está comigo aqui, que é minha sócia. Já somos sócios e trabalhamos juntos, parceiros, há mais de 20 anos. Uma especialista na área, não só na área de família e sucessões, mas como já sabe de outro podcast, também na área trabalhista. Mas hoje, em especial, essa área família e sucessões, vamos abordar assuntos do dia a dia de grande relevância. Vamos falar de casamento, união estável, vamos falar sobre inventário e por aí vai. Muitas dúvidas, muito que nós aprenderemos e ouvir com a doutora Lourdes aqui sobre esse dia a dia, e nós vamos já iniciar esse bate-papo que será interessante para todos aqueles que estão nos ouvindo ou mesmo assistindo esse podcast. Doutora Lourdes, hoje vamos abordar um assunto que você não só domina muito bem, como milita no dia a dia, domina a matéria, posso dizer com conhecimento de causa que é professora no assunto, então por isso que todo o pessoal que está nos vendo ou ouvindo vão se deliciar com esses assuntos, fora tirar um monte de dúvidas. Ah, sim, para mim é um prazer falar sobre a área dos direitos de família. Vou procurar falar de uma maneira mais simplista para que todos possam entender, não vou usar jargões muito jurídicos, porque o intuito é que todos entendam sobre o que nós vamos conversar. Ótimo. E eu acho que a maioria vai achar super interessante, porque trata de questões do dia a dia comum a todas as pessoas, de todos os níveis sociais, então é um assunto que eu gosto, inclusive, de falar. Que está no dia a dia de todo mundo, né? No dia a dia de todos. Quem que não tem um relacionamento? Eu imagino que praticamente todas as pessoas têm, Só né? quem está para nascer, né? Sim. Hoje, a partir dessa, é para uma melhor, né? Inclusive, quem está para nascer tem relacionamento com a mãe, né? Porque tá sim, Mas não esse que nós vamos debater aqui, né? Sim. Para iniciar, e já com a pergunta que é a primeira de muitas, né? Sim. Qual a diferença entre casamento e união estável? Realmente as pessoas às vezes perguntam, se tem os mesmos direitos, né? O que diferencia, né? O que diferencia é a questão, o casamento, né? Ele é uma formalidade, né? Ele exige uma formalidade, ele exige o processo de habilitação e faz o casamento lá no cartório, tem uma maior questão relativa à formalidade, né? A união estável, não, né? Ela não exige uma formalidade, exige apenas que haja a intenção das pessoas em constituir uma família, né? Inclusive, quando se fala em união estável, né? Nós dissemos que ela é configurada com base, né, numa convivência pública, duradoura, né? E com o intuito de constituição de família. E a diferença também é que na união estável você não muda o seu estado civil. No casamento você vai passar, se você for divorciado, vai passar a ser casado novamente. Tá. Solteiro vai passar a ser casado. Mas uma curiosidade, por exemplo, não altera o estado civil. Não. Isso é por lei, correto? Sim. Não altera. Mas na união estável, por exemplo, diferente do casamento, e também no casamento, é optativo a pessoa trocar o seu sobrenome. Sim. Tanto um quanto o outro? Sim, nos dois. Tanto no casamento quanto na união estável é possível alterar e mudar o nome, né? A questão relativa à união estável é que aí você vai fazer por meio de escritura pública, né? Vai até o cartório com o seu companheiro e vai fazer a escritura de união estável, inclusive já definindo as questões relativas a como vai ser administrado o patrimônio do casal, que é o regime de bens, né? E pode alterar o nome. Então é optativo. É optativo. Tanto no casamento quanto na união estável,
alterar o nome ou não. Sim. Porém, a questão do Estado Civil, de a pessoa não modificar, isso não é um querer, isso é a lei. Sim, é a lei, porque só muda o Estado Civil no Com o casamento. Com o casamento. Tá, Com entendi. o casamento. O Estado não altera o Estado Civil. Mas daquele jargão que todo mundo usa, né? Mesmo que não está casado ou não tem uma união estável, mas mora junto. Como que é a lei? Ela reconhece, mesmo que não tenha feito isso num cartório, uma união estável? Sim, sim. Como que funciona isso? Como que a lei reconhece? É que a gente precisa entender assim, que o que vai diferenciar se é uma união estável, se é, por exemplo, um namoro, é o intuito de constituição, de formar uma família. Né? Tanto é dessa forma que hoje, né, se usa muito fazer o contrato de namoro. Então, se você não tem o intuito de formar uma família, você quer namorar e aí decidem, por exemplo, morar juntos, mas como namorados. Então, você pode fazer um contrato de namoro onde as partes vão estipular que não se trata, que em momento nenhum vai constituir em união estável, e sim um contrato de namoro. Embora, né, o contrato de namoro não tenha uma definição na lei civil, né, específica com relação a esse tipo de contrato, mas ele vai ter os requisitos de um contrato como outro qualquer, que vai expressar a vontade das partes de que seja mantido um namoro e não uma união estável. Então, aquele jargão que fala, né? Quem vive de boa fé casado é válido. É válido, com que você certeza. comentou agora, né? Sim. Com o intuito de constituir uma família. Sim. Se então, for a lei acaba reconhecendo. Sim, porque na verdade o que vai diferenciar é de fato o objetivo, ou seja, constituição de família. Uhum. Isso que vai diferenciar se é um namoro ou se é uma união estável. Tá. Agora falando de casamento. Então, dois, obviamente, contraem casamento. Como e quando se dá esse pacto antinupcial? Como que funciona isso? Bem, o pacto antinupcial, ele é obrigatório para alguns tipos de regime de bens, né? É obrigatório, então, mas também é optativo de um... na verdade, o pacto antinupcial, ele é um contrato onde as partes vão determinar como vão gerir, como vai administrar o patrimônio. Ele é obrigatório nos regimes de comunhão universal de bens, separação total de bens. E é obrigado a fazer o pacto antinupcial. Embora a gente até costuma fazer bastante isso no escritório, mesmo aquelas pessoas que vão se casar, por exemplo, no regime legal, que é a comunhão parcial de bens, pode fazer um pacto antinupcial. Pode, que a gente chama, né, que é aquelas pessoas que vão fazer o pacto misto. Né? O que é um misto? Vou misturar um pouquinho, vou casar com comunhão parcial de bens, mas em algumas situações nós vamos fazer uma forma diferente. Então, pode também fazer um pacto... Pode dar um exemplo disso? Um exemplo... Esse misto? Vamos supor que a pessoa, que o casal, conversando, decida que vai casar com comunhão parcial de bens. Né? Então, na comunhão parcial de bens, o que acontece? Os bens que ambos possuem antes do casamento pertencem exclusivamente a eles, são seus bens particulares. Uhum. Não se comunicam. Não se comunicam. Tá? Na comunhão? Na comunhão parcial de bens. Ok. Então, eles decidem assim, olha, né, um deles tem um patrimônio muito vultuoso e decide, olha, eu quero te presentear. E eles podem fazer um pacto de que, embora seja regime de comunhão parcial de bens, em relação a né, determinado bem, eles decidem que vai se comunicar. Uhum. Então, a gente chama isso de quê? De um contrato, né, que é o pacto antinupcial. Então, eles vão acordar de uma forma diferente do que prevê o regime legal, que é o de comunhão parcial de bens. Então, pode fazer, que a gente chama um misto, né? Ah, tá. Essa questão do pacto antinupcial, alguns comentam, né, que quando se faz esse pacto, ele tem que prever algo no passado, presente e futuro. Tem sentido isso? Na verdade, se a pessoa vai casar em comunhão universal de bens, então o pacto ele vem o quê? A dizer
que as partes aceitaram que todos os seus bens particulares, de herança, ou seja, todo e qualquer bem vai se comunicar. Então, o pacto nupcial, ele vamos dizer que é a ratificação do aceite daquele regime de bens que foi escolhido pelo casal. Ah, tá. No caso, voltando um pouquinho pro regime parcial de bens, aí tá bom. Então foi feito um casal, né? Adotou esse regime, Sim. o parcial de bens, ok. Esse casal adquiriu coisas em comum depois na sua vida conjugal, que aí se comunicam, obviamente. Não se comunica aquilo que tinham cada um antes do casamento, corretamente? Correto. Tá bom. Mas aí, todo mundo depara com uma situação que quando amanhã um desses dois vai vender um imóvel, que esse imóvel é antes do pacto, que só pertence a um dos dois, precisa da assinatura de um dos cônjuges, né? Que a famosa outorga uxória. Mas aí não fica um pouco preso, porque isso aqui era o que é meu, o que é seu antes do casamento. Aí casamos com regime parcial de bens. Mas lá na frente, para que eu possa vender um bem que é só meu, você tem que assinar, ou eu tenho que assinar para você. Na verdade, o que acontece? É um excesso de formalidade, né? É um excesso de cuidado que alguns compradores acabam exigindo, ou o cartório de imóveis, às vezes acaba pela lei, exigindo. É obrigatório? Não é obrigatório porque é um bem particular seu, né? Porque o que vai provar que esse bem é particular seu é a escritura de compra e venda, a matrícula, né, do imóvel, que vai dizer que esse imóvel foi adquirido antes do seu casamento. Tá, né? Mas tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Mas, na prática, é verdade, a lei pode não exigir, mas, na prática, essa outorga uxória, ou seja, essa assinatura, caso você não tenha, o eventual comprador não vai fazer negócio contigo. Sim. Esse excesso de segurança é isso que a doutora Lourdes está falando. Então, se por acaso você não tiver assinatura mesmo com o regime parcial de bens, e era de um dos dois, o comprador vai se sentir inseguro, não vai realizar contigo esse negócio. Sim, tá certo? Sim. E porque se trata de bem particular, não deveria ser exigido. Mas os compradores, de uma forma geral, porque amanhã ou depois pode ter algum tipo de discussão entre esse casal num eventual divórcio, e eu acho que eles querem só garantir de que a venda foi feita com a anuência do outro cônjuge, ainda que seja um bem particular, por excesso de segurança mesmo. Risco zero. Risco zero, exatamente. Tá certo. Uhum. E vamos falar de regimes. Regime de casamento, regime de bens. Quais são? Bem, os regimes que tem previsão legal, né? O que é o regime de bens? Então, o regime de bens é o que o casal vai definir como eles vão gerir o patrimônio deles. Se eles vão gerir esse patrimônio de forma conjunta, se cada um vai gerir o seu patrimônio, se vai ser... aí no caso, já vamos falar quais são, né? Uhum. Que é o comunhão parcial de bens, que esse é o regime legal. Se você não escolher nenhum, vai ser o regime de comunhão parcial de bens, tá? Os outros são a separação total de bens, né? Ou seja, cada um administra o seu patrimônio da forma que bem lhe aprouver. Não há nenhuma obrigação de você ter a autorização ou anuência do outro para nenhum tipo de situação em relação aos seus bens. Uhum. A comunhão universal de bens, onde tudo se comunica, né? E tem um regime que não é utilizado, eu pelo menos, todo esse tempo de advocacia na área de família, acho que eu vi uma única vez, alguém escolheu, que é a participação nos aquestos. Então, a participação nos aquestos é uma mistura, né, de separação total de bens com a comunhão parcial de bens. Então, o que acontece? Na participação nos aquestos, durante o casamento, né, cada um administra os seus bens como bem quiser. Pode vender, pode fazer o que quiser com seus bens. Quando, eventualmente, houver um divórcio ou uma dissolução de união estável, então vai se apurar os aquestos. O que o casal
obteve onerosamente durante esse relacionamento, e aí se faz a partilha. Se fala nos dias de hoje, é um sistema híbrido. Podemos, de certa forma, dizer que sim. Na verdade, ele acaba sendo realmente uma mistura dos dois regimes, né? De comunhão parcial de bens e separação total de bens. Então, durante o casamento, vai vigorar... gente, só no sentido figurado para vocês entenderem. Então, é como se durante o casamento fosse separação total de bens e, se na hipótese de divórcio, regime de comunhão parcial de bens, que é onde vai se apurar os aquestos, o que foi adquirido sempre, né, onerosamente, o que foi adquirido nesse período, e aí faz-se a partilha. Ah, tá. Muito bem explicado. Agora, qual a importância da escolha desse regime de bens? Porque uma coisa é... Vamos pegar um exemplo, a comunhão parcial de bens, que é quase que a maioria dos casamentos... Que é o regime legal, né? Legal. Mas tem que ter um planejamento para isso, né? Então, explica para nós qual que é a importância da escolha do regime. O que você usou a palavra até correta, né? O planejamento. Então, o regime, quando o casal pensa em se casar ou pensa em constituir uma união estável, né? Então, o regime de bens ele vai regular, né, a forma de administração do patrimônio desse casal ou de cada um. Então, eles vão definir, é super importante, porque, inclusive, isso vai ter reflexo, eventualmente, no caso de falecimento de um deles. Principalmente, a maioria das pessoas, no primeiro momento, pensa num eventual divórcio, né? Então, o casal ele já vai definir, com o regime de bens, o que eles pensam, o que eles querem em relação ao patrimônio deles. Então, é de suma importância o casal ter sempre muita clareza, ter muita sinceridade e transparência com o seu par, no sentido de discutirem essa questão patrimonial, porque vai evitar dor de cabeça lá na frente. Planejar para não não ter surpresa. Surpresa lá na frente. Doutora Lourdes, você já atua nessa área de família há mais de 20 anos. Sim. Então, a tua experiência é larga, vasta, com todo tipo de situação, né? Sim. Inclusive a minha, né? Mas a tua experiência é muito, muito grande. Sim. Com essa sua experiência, o dia a dia que você milita, quais os principais motivos que você vê no dia a dia para o divórcio, assim como para a união estável? Claro que você não pode falar por uma questão de um casal. O problema de um casal é só de um casal. Mas como advogada, quem é aquela que atua na área, que tem que estar sempre fazendo o seu papel de psicóloga, muitas vezes com os dois lados, outras não, quando a coisa não é consensual, é litigiosa. O que você diz sobre isso? Bem, as causas, né, a gente pode ter experiência exatamente... Não precisa enumerar aquelas 1.500, não, só algumas. Não é 1.500, mas assim, pela experiência, pelo que a gente vivencia no nosso dia a dia, são várias questões, né? Como você bem disse, o que acontece dentro de quatro paredes, nós não temos como mensurar, mas... no nosso dia a dia, conversando, a gente sempre procura, num primeiro momento, sempre busca uma composição para que seja, principalmente quando tem filhos, a gente tem essa cultura e tem esse nosso procedimento de, num primeiro momento, tentar que seja feito tudo de forma consensual, pensando sempre no bem-estar dos filhos e do próprio casal, né? Que é bem menos desgastante, obviamente, se consegue chegar num consenso em relação ao divórcio. Mas a maioria das vezes se tratam de questões, na questão pessoal, a gente pode dizer, né, incompatibilidade de gêneros, às vezes as pessoas de fato acabam percebendo que não tem como conviver, questões relativas à criação dos filhos, influencia também. Criação dos filhos, você fala o seguinte, dos filhos em comum ou não?
Dos filhos, de uma maneira geral. É óbvio que quando o casal já tem filhos de outros relacionamentos, às vezes complica um pouquinho mais, e isso, de fato, pode ser um motivo que pode gerar uma dissolução da união estável ou o divórcio, né? Mas na criação dos filhos, por exemplo, comuns, que às vezes um entende que tem que ser um determinado tipo de educação, o outro entende que tem que ser o outro, e, por incrível que pareça, isso pode levar, sim, a uma dissolução ou a um divórcio, né? Infidelidade também é um caso que é bem mais comum também. Criação dos filhos, infidelidade. Falta de comunicação. Em muitos casos a gente verifica que na verdade, faltou comunicação, né? Isso é uma questão também comum, que quando a gente faz o trabalho de conversar com um ou com outro ou com ambos, verifica que em alguns casos falta a habilidade da comunicação, né? E em alguns casos também interferência externa em relação a, né, família, né? A sogra, o cunhado, às vezes amizades. Então, são inúmeros... Vamos ser corretos. Sogra, você falou sogra, você fala sogra, sogro ou cunhado. Família em geral. Mas aí família o casal que deixa isso acontecer é porque deu motivo para invadir uma privacidade que é só de um casal, né? Como a dor do casal é só do casal, né? Só do casal, exatamente. Às vezes, muitas vezes... Ninguém pode responder por não isso. Pode responder por Ninguém isso. pode participar disso. Olha, a gente... A não ser que busque ajuda, como um profissional, um advogado, um psicólogo, né? Porque só busca um advogado na hora que o leite derramou, né? E também tem a questão, importante falar, que principalmente eu acho que eu posso dizer que esse motivo eu tive percebendo de um tempo para cá, questões financeiras. Eu ia chegar nessa, porque você falou, de filhos, infidelidade, comunicação, você falou mais uma que eu não me lembro agora, mas eu ia chegar nessa questão financeira. Isso realmente pesa na balança também? Pesa na balança, né? A falta de recursos financeiros para manutenção do lar, para as questões relativas aos filhos, acaba trazendo uma tensão para o casamento, e nem sempre o casal suporta essa tensão, consegue lidar com essa tensão, e esse também acaba sendo um motivo também para o desenlace, né? Para essa separação, né? Então a questão financeira, ela também é determinante. Exatamente, ela também acaba interferindo. Um casal pensa em se divorciar. Qual a recomendação, já que o casal decidiu isso? Vai buscar um profissional, no caso um advogado, né? Como proceder? Olha, pela experiência e pelo que eu faço no escritório, o que eu vou dizer para todo mundo, primeiro passo, né? Pense, né? E reflita se repense se for o caso, e tenha certeza dos seus sentimentos, se é isso realmente que você quer. Não agir por impulso, né? Porque é uma questão relativa à finalização de um relacionamento. Ele é uma questão desgastante e é uma questão sofrida, né? Traz sofrimento. Então, não pode ser uma coisa por impulso. Então, no primeiro momento, avalie os seus sentimentos, se é isso de fato que você quer. Se for o caso, até se afaste um pouco da pessoa por uns dias, por algumas horas, para que você possa refletir e decidir se é esse o caminho que você quer seguir. Sendo este o caminho, se a decisão é essa, né? Inclusive eu recomendo até mais, né? Se for a pessoa tiver possibilidade, se houver condições para isso, às vezes procure um psicólogo, né? Um amigo, uma terapia ou alguma forma para te auxiliar nessa decisão, porque é uma decisão que, na maioria das vezes, mesmo quando os dois decidem de forma consensual que esse é o caminho, traz um sofrimento. Então, imagina você tomar uma decisão, colocar isso na mesa e depois repensar, não é isso que eu quero. Não é que não possa fazer isso, você pode
pensar, eu vou me divorciar e daqui a pouco voltar atrás. Mas se você fica agindo sempre por impulso, isso é que vai levar ao final do seu casamento, né? Uhum. Então, o primeiro passo sempre é realmente pensar, repensar, é isso que eu quero? É isso que eu quero. Aí vocês vão procurar um advogado, né? Obviamente, antes você vai conversar com o seu marido, com o seu parceiro, né? O seu cônjuge, no sentido de se é sobre a sua decisão, né? E a partir do momento que vocês conseguirem conversar, inclusive decidir qual vai ser o caminho, né? Se vai ser um divórcio consensual ou se vai ser litigioso. Buscar o auxílio depois de um advogado para orientá-los. Apesar que a palavra, ela já diz por si só, mas explica o que é um divórcio consensual e um litigioso. Bem, o consensual, o casal vai chegar num consenso, num acordo sobre as condições dessa dissolução, dessa separação, desse divórcio. Então, eles vão decidir sobre todos os pontos relacionados ao casamento ou à união estável. Detalhe, todos esses pontos de um casal, no caso consensual, estamos falando do quê? Do próprio divórcio em si, se divorciar, de pensão alimentícia, tendo ou não, e de a divisão de bens. Sim, são esses três itens. Sim, na verdade, assim, é até bom a gente falar, porque aí a gente já diz o que se discute num divórcio ou uma dissolução de união estável. Então, vai se discutir partilha de bens, pensão alimentícia, seja para os filhos ou para o cônjuge, dependendo da situação. Se for por cônjuge, existe só em situações mais específicas, né, que acaba sendo definida a pensão para um dos cônjuges, né, porque pode ser para qualquer um dos dois. Guarda dos filhos e visitação, ou regime de convivência, que eu prefiro usar a palavra, o regime de convivência com os filhos, né, de que forma vai ser feito, tá? Tá. Agora, no caso, vamos simular, né? Vamos imaginar, de uma separação, de um divórcio, que um casal buscou o mesmo o profissional, o mesmo advogado, tá certo? Para fazer o seu divórcio. Tá? Vou colocar uma situação dessa e uma outra que não. Cada um buscou um advogado. A mulher buscou um advogado e o homem foi lá e buscou um outro advogado. Tá certo? Certo. Marido e mulher. Tá. Considerando uma situação dessa, como você disse, 3 situações para se resolver um divórcio. Mas aí, na tua primeira audiência lá, não é consensual e não tem um acordo, porque o divórcio vai sair. Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém no relacionamento. Tá certo? Certo. Então ali o juiz ou a juíza, ele vai determinar o que seja lá o divórcio, ali vai reconhecer, declarar. Mas numa audiência daquela não foi não teve um acordo para uma pensão alimentícia e para a partilha de bens. Então esse divórcio, ele vai ser fatiado, correto? Não vai se resolver tudo naquela audiência. Tá. Até voltando um pouquinho, é importante a gente esclarecer que no divórcio ou na dissolução de união estável existem 2 formas, né? Ou vai ser consensual ou vai ser litigioso. Se ele é consensual e o casal não tem filhos, ou os filhos são maiores de idade, inclusive pode fazer extrajudicial num cartório. Se existem filhos menores de idade, obrigatoriamente tem que ser vai ser um divórcio consensual judicial, onde o casal chega no consenso, o advogado contratado vai redigir os termos desse divórcio e vai fazer o protocolo para que seja homologado no judiciário, tá? No caso de um divórcio que não é consensual, não conseguiu chegar no consenso, então ele vai ser o chamado divórcio litigioso. Então, nesse caso, uma das partes irá ajuizar com um advogado próprio, irá ajuizar uma ação de divórcio, onde, inclusive, vai ser agendada a audiência. Costuma-se agendar uma audiência de tentativa de conciliação, para verificar se consegue chegar no consenso. Nesse divórcio litigioso,
as partes vão discutir todos os pontos, né? Se tem filhos, vai discutir pensão, guarda, e a visitação ou regime de convivência, como eu disse, prefiro chamar assim. Também vai discutir a questão da partilha de bens, inclusive aonde o pacto antinupcial, onde aquele planejamento lá atrás que foi feito no início da relação, que vai ter a importância disso. Isso vai vir à tona, e se não tiver, vai prevalecer o regime que foi escolhido quando do casamento, e se for união estável, se não houve na união estável também a escolha de um regime, vai comunhão parcial de bens. E aí, nesses casos, pode haver discussão em relação esse bem era particular, não era, foi subrogado, né? Ou seja, eu tinha um imóvel, aí eu vendi para comprar outro, e aí comprei depois do casamento, e aí começa uma série de discussões relacionadas a bens e todos os outros pontos do divórcio. Aí tem a audiência, o juiz pode, independente de, por exemplo, de ter partilhado os bens, ele pode decretar o divórcio, porque o divórcio, ele não prescinde que seja feita a partilha, tá? Então, ele pode decretar o divórcio e depois continua se discutindo no processo os outros pontos. Que é a pensão alimentícia, todos os caso tenha, e também a partilha de bens. Isso. 2 perguntas em cima disso. Imagina um casal se divorciando, mas não estamos dizendo aqui que tem pensão alimentícia que envolva filho, tá? Não tem. Quando que é devido pensão alimentícia para um ou para outro? Cônjuge. Bem, se é que é devido. Na verdade, o que acontece? Os juízes, eles não, né, não os juízes, né? Atualmente, a pensão para o cônjuge é só em casos bem especiais, né? Por exemplo, um cônjuge que é doente e não tem renda, não tem como trabalhar, uma pessoa idosa, né, que dependia da renda de um e depois não vai ter como se manter depois do divórcio. Então, só em casos específicos. Normalmente, para cônjuges, acaba não havendo estipulação de pensão. Só em casos, em situações específicas, de que prove a necessidade, realmente. Mas você comentou um caso aí, né, de doença, coisa parecida. Uhum. Mas, no dia a dia, na prática, a gente vê que acontece muito. Sim. Vai, de um dos lados, muito mais, no caso, a mulher pedir uma pensão alimentícia, mas não tem nenhum caso de doença nem nada, ele não está envolvendo o filho. Como que a justiça vê isso? Como que é os julgados nesse sentido? Então, casais sadios, né? Casais sadios que têm força de trabalho, que pode obter uma forma de renda. Então, nesses casos, não há fixação de pensão. Só se for, no caso consensual, que as partes assim determinem, mas no litigioso tem que ser comprovada a necessidade desse cônjuge em ter a pensão. Ele precisa provar que ele realmente precisa dessa pensão, e aí, ou por doença, ou por idade, por questões muito específicas, pode ser que seja fixada. Nem de forma provisória, ou por um período? Pode o juiz, então, dependendo do caso específico, sim. Por exemplo, nós já tivemos caso onde, embora a pessoa fosse relativamente jovem, no caso a mulher, nós conseguimos que ela fosse fixada uma pensão provisória por 24 meses para que ela pudesse se restabelecer profissionalmente. Porque quando voltar ao mercado de trabalho, essas coisas, né? Exatamente. Bom, acho que você falou, mas então os pontos que mais costumam ser tratados no divórcio, então você comentou, né? Que isso, partilha de bens, pensão, regime de visitação e guarda. E guarda, né? Sim. Tá, e aí não teve acordo, o juiz decretou o divórcio, aí a pensão alimentícia também foi resolvida de uma forma ou de outra, caso se tenha, né? Uhum. Como que fica nesse caso a partilha de bens? Ficou por último e não teve acordo, e a partilha de bens está um caso bem crítico, bem complicado. Vamos dizer assim, é o litígio puro. Bem, aí quem vai decidir é o juiz.
Aí o juiz vai Mas apreciar vamos com lá, base na documentação que Tá, mas cada decidiu o parte seguinte, juntou. deixa eu colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. Tá bom, um casal não entra no acordo, mas tem os seus bens para partilhar. Tá. Né? Tem 10 itens lá que está em jogo para partilhar. O correto, o bom senso de ambas as partes, que aqueles bens sejam partilhados meio a meio. Isso que é a lei, não é isso? 50-50. Sim, normalmente nessas questões onde se discute bens, Alberto, acaba havendo a discussão em relação se aqueles bens de fato se comunicam ou não. Mas vamos Então, imaginar que se comunicam, são 10 bens realmente, e aqueles bens, eles performam um certo valor, sim, tá certo? sim. Mas o casal não chega num consenso. Porque tem 5 para cada lado, o outro quer isso que o outro quer, e fica aquela discussão, aquela briga. E aí não tem acordo. Como que é resolvido na justiça isso? Então, o juiz é que vai definir. Então, se de fato ele entender, com base na documentação, nas provas que forem produzidas no processo, ele vai definir se é 50% para cada um, se houve... Nós já tivemos casos, inclusive, que a pessoa ela recebeu de forma... Um bem, ela recebeu uma proporção menor que o outro. Por exemplo, no caso, era um bem que foi comprado financiado, né? Foi comprado financiado antes do casamento e continuou-se o pagamento das prestações após o casamento. E aí, nesse caso, o juiz entendeu que iria partilhar proporcionalmente ao período em que foram pagas as prestações dentro do período do casamento. Então, o juiz sempre se vai basear em quê? Nas provas, nos autos. Imaginando um caso que tem lá 10 bens, como eu falei, todos lá, não tem financiamento, não tem nada, e não chega a ser um consenso, pode chegar a um ponto do juiz falar o seguinte: bom, as duas partes não se entendem, então vamos vender tudo e dividir o dinheiro no meio? Ou não? Não, é bem difícil. É difícil acontecer isso? Acontecer isso, porque normalmente acaba se chegando no consenso. O juiz vai definir qual o percentual para cada um, e se aquele bem se comunica ou não. Essa vai ser a discussão. Então, se esse bem se comunica, ele vai fazer a partilha com base no regime, por exemplo, da comunhão parcial de bens, 50% para cada um. Né? Então, em alguns casos, o que acontece é que o juiz define como vai ser essa partilha, e aí o casal, por exemplo, ficam ambos proprietários do mesmo bem, né? Uhum. Então, coproprietários. E aí existe uma ação que você entra para tentar extinguir esse vínculo. E aí, nesse caso de uma ação para extinção de vínculo, que é uma outra questão que vai ser discutida após finalizado o divórcio, né? O juiz, nesse caso, na ação de extinção de vínculo, pode ser que o casal não chegue num consenso e o juiz fala, tá bom, então determina a venda do bem para poder, ou um compra a parte do outro, ou o juiz determina que seja vendido e resolva a questão, cada um recebendo a sua parte. Tá. A união de duas pessoas, seja lá a união estável num casamento, né? Uhum. São duas pessoas físicas. Sim. Que envolve o quê? 2 CPFs. Porém, nessa questão de partilha de bens, muitas vezes envolve uma outra coisa, que também é um bem, que é empresa. Muitas vezes tem uma empresa ali no meio. Sim, que aí as pessoas têm que se divorciar, né, do CPF e do CNPJ. Uhum. E dá muita complicação quando existe uma empresa. Porque muitas vezes a empresa é específica. Ou de contabilidade, ou qualquer outro ramo, médico, ou advocacia, um ramo específico. E um dos lados não exerce essa profissão. E aí, como que funciona isso no dia a dia? Bem, no dia a dia, pelas experiências que nós temos, essa pessoa, se ela não tem o requisito, que a gente chama que é uma profissão que tem contador ou advogado, ela não tem como exercer, né? Porque é uma profissão regulamentada,
Então, ela vai ter uma participação lá no renda. Ela não pode ingressar nessa sociedade. Tá, então ela vai Tá? ter Ela não o vai seu quinhão das cotas, e né? ela vai ter o quinhão das cotas, mas ela não pode ingressar na sociedade porque ela é Não é uma profissão indústria, regulamentada. não é um comércio, né? E não é um comércio, é uma profissão regulamentada. Se ela não tem a expertise, ela não tem a formação, não é nem a formação, né? Se ela não tem né, o certificado de, como eu acabei de falar, regulamentada, né? A profissão regulamentada, se ela não pode ingressar na sociedade. Então, ela não vai ser prejudicada, né? Vai ter direito à partilha em relação às cotas ou ao lucro, né? Dividendos, mas ela não pode, não vai ser ela não pode aderir, ela não pode ingressar nessa sociedade de forma nenhuma. O que é diferente numa empresa comum, né? Numa sociedade limitada ou alguma outra, que na maioria das vezes, né, o casal é sócio da própria empresa, né? Então, aí acaba, da mesma forma, se discutindo de que forma eles vão resolver, porque acaba não... Né, porque o casamento é uma sociedade, né? E tem casal que tem duas sociedades, né? A do casamento e na profissão... Divorciar do CPF e do CNPJ. E na maioria das vezes, poucos têm maturidade para continuar sócios na empresa, né? Então, eles acabam sempre pensando numa forma de cada um seguir o seu caminho profissional também, sem continuar sendo sócio da mesma empresa. Tá. Ainda no casamento, como que se fixa a guarda dos filhos? Como que é determinado isso? Como que funciona no dia a dia e pela lei? Bem, a guarda dos filhos, a primeira questão é, se for consensual, os pais, né, o casal já combina e já pede homologação do que eles definirem. A guarda hoje, né, a regra geral é a guarda compartilhada, que é onde ambos têm responsabilidades em relação à vida do filho, né, ao dia a dia, às decisões em relação ao filho, que é a guarda compartilhada. E a guarda unilateral. Né? Essas são as guardas que hoje a lei tem previsão. Existem alguns tipos de guarda que não muito usuais e a gente vê que no dia a dia ela não é muito utilizada, inclusive às vezes o Ministério Público ou o próprio Judiciário às vezes não vê com bons olhos porque entende que não preserva a criança, né? Que são a guarda alternada, que é onde a criança fica um tempo na casa do pai, e né, fica 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Então, essa guarda não é muito usual e tem uma certa resistência no judiciário para ser fixada dessa forma, porque entende que é meio que sacrificante para a criança, né? Que ela acaba não tendo rotina, estando cada 15 dias em uma residência com outro tipo de rotina, né? Então, interfere muito na rotina da criança. Então, as usuais são a compartilhada, que é a regra geral, e a guarda unilateral. Ela é fixada, obviamente, se não for consensualmente, determinada judicialmente pelo juiz de acordo com o caso concreto, né? Verificando a possibilidade, a necessidade, se aquele pai, se aquela mãe, qual a condição que os pais têm para que seja definida se vai ser uma guarda compartilhada ou se vai ser a guarda unilateral. A guarda unilateral atualmente só em casos específicos. Ou se os pais abrir mão da guarda e falar que pode ser unilateral, né? Ou por determinação do juiz em razão de alguma questão específica de que o outro pai não tenha condições ou emocionais ou algum outro tipo de questão, algum tipo de problema que ele não possa exercer a guarda compartilhada. Mas a regra geral é a guarda compartilhada. No dia a dia, na prática, a guarda compartilhada funciona? Olha, funciona, ou pelo menos deveria funcionar, porque é engraçado que até alguns anos atrás, a guarda compartilhada, alguns juízes dizem, não, tem que ter o diálogo. É imprescindível realmente que haja diálogo, né? Porque ambos vão ter que decidir sobre a vida do filho, né?
Então, eu sempre recomendo que os pais façam de tudo para que essa guarda funcione, porque é uma coisa boa para o filho. Então, o casal ele tem que pensar qual o bem mais precioso que ele possa tem, ter, né? que ele possa. Por mais que tenha terminado o relacionamento do casal, ele tem que lembrar que restou alguma coisa boa que são os filhos. Então, em nome e para preservar essas pessoinhas, né, que são tão importantes para o casal, vale a pena conseguir dialogar e ter a guarda compartilhada, que isso é um benefício para a criança. A criança. Como que é definida a pensão? Bem, No caso desse, a pensão para os filhos. Bem, a pensão... Sabemos que é uma briga, né? Sem fim, né? A pensão é necessidade e possibilidade, né? E razoabilidade. Uhum. Penso que tem que ter Eu razoabilidade falo assim, também. a pensão para os filhos, tá? Para os filhos, sim, sim. A pensão para os filhos, ela é definida conforme as necessidades que a criança tem. Então, o juiz vai verificar quais as necessidades que a criança tem e a possibilidade de quem vai pagar a pensão. Então, ela é fixada com base nesses parâmetros: necessidade, possibilidade, razoabilidade. Ah, tá. E no dia a dia que a gente vê nos casos que você administra no escritório, né? Uhum. Obviamente que com todos esses parâmetros, e sempre tem um lado que está muito descontente. Tem um lado que está inconformado. Sim. Mas não deveria ter um equilíbrio sobre isso? Se é de acordo com o que, como você falou agora, a condição de quem paga versus a necessidade de quem recebe. Sim. Mas aí não tem um pouco da influência de um dos cônjuges de querer, às vezes, forçar uma situação que não é, ou o contrário, ou esse cônjuge que paga também não querer fazer bem a parte dele? Sim, aliás, essas são as maiores questões relativas a discussões de pensão alimentícia, né? O quanto, né? Porque, às vezes, quem paga acha que está pagando muito, quem recebe entende que está recebendo... Por isso que eu coloquei os dois lados, né? Isso, que recebe pouco. E o parâmetro é a necessidade da criança. Então, se a partir do momento que se demonstrou quais as necessidades, depende do padrão de vida que essa criança tinha, que deve ser, na medida do possível, ser mantido, né? Então, quando a gente fala em pensão, sempre a outra parte precisa demonstrar que ela está pagando muito, ou a outra tem que demonstrar que ela está recebendo pouco, e o juiz vai decidir. Lembrando, né, que existe a questão de revisão de pensão. Então, existe a ação revisional, onde, se houver alguma alteração significativa na condição financeira, ou de quem recebe ou de quem paga, é possível pedir a revisão dessa pensão para tentar reduzir ou para majorá-la, né, ou para aumentar o valor da pensão. Ah, tá. Assim que funciona na prática, no dia a dia, né? Sim, exatamente. Ex-cônjuge tem direito a requerer essa pensão alimentícia? Sim, tem o direito de requerer, né? Mas é como nós tem falamos... Direito? Sim, qualquer um dos cônjuges pode requerer a pensão. Ah, é? Vai voltar naquela questão que nós conversamos agora há pouco, de que depende do caso concreto e da necessidade. Ele tem que demonstrar a necessidade de receber essa pensão e provar, né? E comprovar essa necessidade. Tá. E aí, se o juiz entender pertinente, ele pode ou não fixar a pensão. Eu vou abordar um outro tema agora, mas não é com tanta profundidade como foi o caso de casamento, união estável, Sim. que é um pouquinho só do inventário, que ele vai ser tema também de um próximo podcast. Mas eu quero aproveitar que estamos aqui falando de família e sucessões, eu quero abordar só um pouquinho, tá? Não vou aprofundar tanto. Mas um detalhe importante. Nesse caso aí, falamos de casamento, união estável, pensão alimentícia, falamos do divórcio, não existe a fórmula mágica. Mas quais são as dicas que você, como uma profissional que atua no dia a dia, é especializada, que você dá tanto para quem atua, vem querer atuar na área,
como também para quem está ouvindo e quer algumas orientações e dicas, orientações não, dicas importantes de uma área que é tão complexa como essa. Bem, a área do direito de família é uma área realmente muito complexa, porque envolve sentimentos, né? Então, quando envolve sentimentos, não fica tão fácil a solução, porque vai depender bastante da pessoa. Às vezes a pessoa está magoada, às vezes a questão nem é relativamente o ponto principal, às vezes não é o bem que está se discutindo, mas é o sentimento que essa pessoa tem em relação àquele relacionamento que está findando, né? Então, a dica que eu dou é lembrar sempre o advogado. Primeiro, estudar, né? Tecnicamente, precisa se aperfeiçoar, precisa conhecer a legislação, conhecer a jurisprudência, e lembrar sempre que a parte no direito de família, ela é emoção, e o advogado tem que ser a razão. Ah, bacana, hein? Muito bem colocado, hein? Parabéns. Sim. Podemos falar um pouquinho de inventário? Podemos Não, fazer uma introdução. Uma introdução, porque, não vai, pelo tempo, porque tudo mais. é bem complexo Mas, também. então, assim, porque quer falar mais alguma coisa que envolva essa parte de divórcio, casamento, união estável? Eu acho que a gente conseguiu abordar uma boa parte, ou praticamente os pontos principais desses assuntos. Tá. Então vamos falar só um pouquinho de inventário, que esse tema inventário será um tema que iremos abordar num próximo podcast com a doutora Lourdes, que é especialista, estamos falando aqui de família e sucessões, tanto na parte aí de divórcio, união estável, como na parte de inventário, né? Então, doutora Lourdes, no dia a dia, aquilo que você presencia, trabalha, orienta, tem aí as complicações de cada caso, mas a primeira pergunta que todo mundo quer saber de inventário, o inventário hoje pode ser feito em cartório também. Pode. Então tá, qual a diferença do inventário, quando é necessário, quando é obrigatório, que não seja em cartório ou quando pode ir para cartório? Bem, se ele pode ser extrajudicial, ou seja, em cartório, quando não há menores, né? E quando há né, consenso entre todos os herdeiros, né? Pode ser feito extrajudicialmente. Tá? Então tem que haver esse consenso, não pode haver nenhum tipo de discordância entre os herdeiros e não pode haver menores de idade. Né? Se houver menores, não pode ser feito em cartório. E havendo menores, ou incapaz, ou havendo qualquer tipo de discordância de um dos herdeiros, ele tem que ser feito judicialmente. Tá. Em direito para quem... Só um parênteses também, em caso de, se houver testamento também, eles têm que ser feitos, porque tem que fazer primeiro a abertura de testamento, para posteriormente pedir a abertura de inventário, e nesse caso também tem que ser judicial. Embora nós temos tido muitas decisões que quando você faz o pedido de abertura do testamento, você pode fazer a solicitação, requerer ao juiz que após a abertura do testamento seja permitida que seja feito o inventário extrajudicial. E isso tem sido com bastante sucesso, realmente os juízes estão autorizando. Numa normalidade, quanto tempo que demora o inventário, numa normalidade, nada complexo, no judiciário e num cartório? O mesmo exemplo, considerando você fazer tanto de um lado quanto de outro. Qual o prazo de cada um? Olha, no cartório costuma ser bem mais rápido, né? Porque tudo vai depender das providências em relação à documentação que tem que ser apresentada, né? Então, dependendo, às vezes um mês você consegue fazer. Então, no cartório? No cartório. Um mês. O judiciário é muito relativo, tá? É muito relativo porque se você já tem que fazer o pedido judicial do inventário, se ele tiver que fazer na esfera judicial, porque tem questões relativas a menores, ou tem litígio, né? Ou tem testamento. Então, a gente acaba
não podendo prever um tempo que depende da vara, da dinâmica de cada fórum, de cada vara. Então, tem uma série de questões que pode intervir. Então, não tem como a gente dizer, olha, vai ser, sei lá, podemos falar que vai ser um ano? Depende de uma série de fatores, não dá para precisar ou fazer uma previsão assim, de tempo. Podendo e tendo toda a característica para ir para um cartório, é muito mais célere. Sim, é mais célere, bem mais célere. Bem, o custo é praticamente o mesmo. O que diferencia... Estamos falando de honorários, tá? Não, sim, não. A gente está falando do custo relativo às despesas, né? Você está falando. O que envolve o inventário. Porque no inventário extrajudicial, você vai recolher os emolumentos do cartório. E no inventário judicial, você vai recolher as custas processuais. Uhum. Então, que praticamente se equivalem, porque tudo depende do montante dos bens que vão ser inventariados, né? Então, para cada caso, a gente precisa realmente avaliar e definir junto com o cliente qual vai ser o melhor procedimento a ser adotado. Correto. Eu ia comentar que no direito, né, uma expressão que quem é do meio conhece muito bem, quando a gente fala do decujus. O decujus é o falecido. Então, quando, né, acontece, obviamente, para poder se falar em inventário, tem que ter ocorrido um fato o óbito, desse. Né? O óbito, na verdade, né? O inventário ele só pode, a partir do momento que a abertura da sessão desse momento, óbito. Qual é o prazo para poder se abrir e concluir? Concluir não, mas se abrir o inventário? 60 dias. 60 dias. 60 dias. Em não o fazendo? Bem, não o fazendo vai incorrer em multa no recolhimento do imposto, né? E essa aí multa tem previsão de valores? É que tem uma variação, mas vamos falar assim, de maneira geral, 20% sobre o valor do imposto, né? 20%? 20%. É meio salgado, sim, né? Sim, meio salgado. E tem umas regrinhas que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas em linhas gerais vamos falar em 20% sobre o valor do imposto. Tá. Assim como eu falei na parte de divórcio, de casamento e tudo mais, agora nessa parte também de inventário, quais são no dia a dia os casos, não casos, mas as complicações que você vê no dia a dia para uma situação de inventário? Porque, obviamente, já tem um fato que é incalculável, não tem valor, que é o ente que aquela família perdeu, obviamente. Sim. Mas, passado isso, tem que se resolver outras questões, que é a questão dos bens, aquilo que vai ser partilhado entre os herdeiros, assim, assado. Quais são os percalços que você vê no dia a dia? Olha, inúmeras situações, né? Nós já tivemos casos de ser habilitado no inventário um herdeiro que ninguém sabia que existia, e aí ter que suspender o inventário. O que é isso? É um filho fora do casamento? Às vezes, normalmente sim, um filho fora do casamento, ou um filho antes do casamento, ou durante o casamento, na verdade, acaba às vezes aparecendo um herdeiro que a família... Inesperado, né? E aí entra às vezes com pedidos de investigação de paternidade, já pode acontecer eventualmente habilitação de credores no inventário, e a família às vezes não sabia que existia aquele débito do decujus, né? Uhum. E existem algumas situações que eventualmente acontecem. Pode acontecer de iniciar consensual e durante o inventário se tornar litigioso, que as partes acabam se desentenderem. Então, tem uma série de situações que, principalmente quando se trata de um inventário judicial, pode advir, né? O que é sobrepartilha no inventário? A sobrepartilha é, eventualmente, algum bem que o inventariante, né, a família desconhecia a existência, e verifica-se posteriormente ao inventário que um bem não foi inventariado. E aí você vai fazer a sobrepartilha, ou seja, vai trazer esse bem que ficou fora do inventário para ser inventariado. Tá. Agora, vamos imaginar que num caso, uma família, né, que tem que abrir o seu inventário, tem muitos bens suficiente para poder não só fazer a partilha para satisfazer a todos pela lei, pela herança de cada um, mas aquela família, ela está com tudo ali nos bens que eu vou chamar assim de imobilizado. Ela não tem recursos
disponíveis para poder arcar com custas, com o próprio advogado, mas ela tem os bens. Como que funciona no dia a dia? O que ela tem que fazer? Bem, nesse caso, o advogado pode pedir para o juiz que autorize a venda de um dos bens, se isso for consensual entre as partes, em muitos casos, mesmo que não haja o consenso, como tem que fazer o recolhimento de imposto, como tem que pagar o honorário de advogado, pode ser pedido um alvará para fins de vender um dos bens para fazer frente a essas despesas. Para levantar o recurso e poder fazer frente a isso. Fazer frente a essas despesas, sim. Pode ser vendido Acontece um bem. muito? Muito, é bem comum. Bem comum. Uma outra situação, né, que é desagradável, mas também não podemos deixar de comentar aqui, né? Sim. E briga entre os herdeiros. É bem comum. E na verdade, a briga, né, quando a gente fala no inventário judicial, ou é porque os herdeiros não têm um consenso, ou porque tem menores de idade, e na verdade o que vai acontecer é que o juiz vai definir. Então, vai trazer para o inventário todas as questões postas no inventário, que dizem respeito a esses bens que estão sendo inventariados, ou a quem de direito, ao herdeiro, ou companheiro, ou seja, um legatário, o juiz vai ter que definir, vai ter que resolver isso dentro do inventário. Então, vem uma decisão judicial que as partes podem recorrer ou não, e aí é claro que isso traz um entrave muito grande, e aí às vezes demora anos e anos, tem inventário que às vezes dura até 10 anos em razão de discussões ou de dissenso, né, entre os herdeiros. Eu acredito que há inventários que não se finda. Olha, quantos elefantes brancos que todo mundo conhece por aí, imóveis, em várias regiões, parado, largado, assim, sem nenhum tipo de cuidado, porque são famílias brigando há tempos e não entram no acordo. E quantos casos, se você passa ali na frente, eu passo, todo mundo passa, e pergunta, mas esse imóvel? São briga de inventário. Sim, e em alguns casos são, de fato, desentendimentos dentro do próprio inventário, e em outros casos, não conseguiu levantar recursos para fazer frente ao imposto, por exemplo. E aí o inventário fica arquivado até que a família consiga, de alguma forma, porque nem sempre é possível vender o imóvel, né? Dependendo do imóvel, tem muita dificuldade para ser vendido, ou para levantar recursos para fazer o recolhimento do imposto, por exemplo. E aí, nesses casos, o inventário é arquivado e pode realmente ficar anos arquivado, e o bem lá sendo se deteriorando, né? Sim, sim. Porque às vezes a família realmente não tem como fazer frente a todas aquelas despesas para finalizar o inventário. E como você mesmo disse, e muitas vezes é uma discussão, um dissenso lá, um desentendimento dos herdeiros que pode ir até os tribunais superiores e demorar anos a fio para solucionar. Como eu falei aqui diversas vezes, você como uma especialista e uma profissional que atua no dia a dia nisso, você já fez psicologia? Não, psicologia não. Fiz, importante para atuar nessa área. Não, eu não fiz. A psicologia, ela vem com a prática, né, de certa forma. Mas eu tenho pós-graduação em neurociência, psicologia positiva ajuda, e mindfulness, que acaba ajudando, e também em terapias sistêmicas, visando trazer um pouco mais de subsídios para que a gente possa atuar da melhor forma possível junto aos nossos clientes. Bacana. Necessário, né? Para atuar nessa área. Necessário, sim, legal. É importante. Bom, no próximo podcast com a doutora Lourdes, nós vamos abordar bastante a parte de inventário. Vamos entrar com muito mais detalhes, bem aprofundado mesmo, como foi a parte de divórcio, casamento, união estável, mas será no próximo podcast que estaremos abordando. Doutora Lourdes, quer fazer algumas considerações finais? Fique à vontade. Bem, as minhas considerações finais são no sentido de que o diálogo é sempre o melhor caminho, principalmente na área de direito de família, onde a gente está lidando com sentimentos, nós estamos lidando com o sentimento dos nossos filhos, dos nossos pais, da família de uma maneira geral.
E é possível, com diálogo, conseguir passar por essa situação de uma forma menos desgastante para todos. Ótimo. Bacana, ótima dica. Até o próximo podcast e com certeza abordaremos esse tema inventário, assim como outros, aprofundando bastante e dando muitas dicas com uma especialista como a doutora Lourdes. Até! Até, obrigada.